Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h55. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desse dia 27 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade quando está organizada. Ultimamente está meio desorganizado aí, mas mesmo assim ainda é o quarto poder. Dia 27, quarta-feira, para quem nasceu no dia de hoje, né? Para quem aniversaria no dia de hoje. Para quem nasceu, sem dúvida, espetacular. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário, né? Feliz aniversário. 9h56, quarta-feira repleta de notícias. O pessoal começa na segunda, embalando no fim de semana, na terça já começa a movimentação. Ainda a partir de quarta-feira a pauta fica assim lotada. A gente tem que começar a pensar quais são os fatos e as matérias que vêm para a bancada do Virtual News. Hoje, Luiz Lourenço Júnior. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, doutora Denise. Estamos aí, né? Quarta-feira no ar, bastante notícia para comentar. Vamos para cima. Júnior Santista. Denise Brito, bom dia. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, Maria Clara, doutor José Luiz, meu colega de bancada. E bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Maravilha, quarta-feira, temperatura, abafado. Sim, trânsito. Calorzinho, mas tá gostoso. Tá tudo do jeito, tá tudo igual como era antes, né? Do mesmo jeitinho. 9h57, vamos conhecer as pautas do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 27 de setembro de 2023. TSE exclui Forças Armadas do grupo de fiscalização das eleições. Bolsonaro vira réu por incitação ao crime de estupro. BC obriga instituições a avisar clientes sobre vazamento no Pix. Presidente da Evergrande sob vigilância policial. Risco de liquidação aumenta. Especialistas sugerem vacinação nas escolas para aumentar a adesão. E protegido por habeas corpus, general Heleno se recusa a responder perguntas. Então aí são as pautas do Virtual News desta quarta-feira. São as matérias que nós vamos discutir nessa quarta-feira. Denise, Júnior. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco. Apagão foi causado por baixo desempenho em equipamentos de usinas eólicas e solares. Manchete do Estadão. Lula se reúne com Campos Neto pela primeira vez nesta quarta. Relembre as críticas do petista. Matéria do Estadão. Existe ainda uma desconfiança sobre a execução do arcabouço fiscal, diz Galípolo, também chamada do Estadão. STF deve definir hoje tese final do julgamento sobre o marco temporal. Polícia Federal deflagra a 17ª fase da Operação Lesa Pátria. 5 homens morrem e 2 ficam feridos em ação policial na Bahia. O número de mortes em confronto com a polícia em setembro sobe para 50, diz G1. PF cumpre 3 mandatos de prisão preventiva na 17ª fase da Operação Lesa Pátria, matéria do R7. O presidente do Tigres, da Colômbia, é assassinado após derrota do time em casa. Olha só, hein? Deputado André Janones é agredido por Evair Melo na Câmara. Manchete disto é: farmacêuticas abandonam pesquisas de superbactérias, já matam 1 milhão ao ano. Tá aí a manchete da UOL Notícias. Rio pode ter a maior temperatura do ano nesta quarta-feira, Jornal do Brasil.
8 de janeiro, o Ministério da Defesa preparou minuta de GLO para fazer operação militar contra atos golpistas. Tá, a matéria de O Globo. Lembrando que o presidente Lula, sobre essa última matéria, falou que se acionasse esse instrumento, configuraria o golpe. Então, aí, essa a questão. Qual delas? Nenhuma delas, todas elas, fiquem à vontade. Eu vou falar sobre essa notícia que mostra das farmacêuticas abandonarem essas pesquisas, né? E diante disso, essa escalada dessas superbactérias, o que é uma judiação. E falo aqui como irmã de farmacêutica, irmã de outras pessoas na área da ciência, né? É uma judiação e veja, o investimento nesse tipo de pesquisa e estudo é defasado, a gente sabe, e deveria melhorar. Então fica aqui um alerta, né? Tem tanta coisa importante para a gente discutir nesse país e no mundo também, né? E essa questão das pesquisas farmacêuticas de medicamento para essas superbactérias é uma delas, que merece uma atenção maior e verba também, né? Para que esse tipo de pesquisa seja fomentado e seguido. Pesquisa e investimento. Pesquisa e saúde é muito mais do que investimento, né? Qualidade de vida, é buscar aí uma condição ainda melhor na longevidade, nos malefícios que afetam o homem. O que leva uma farmacêutica a tirar o pé e falar não vamos pesquisar sobre essas superbactérias? Nós falamos na semana retrasada sobre o sírio-libanês, né, que tem todo um protocolo sendo implementado para a questão das infecções hospitalares, né, generalizadas, que acabam matando muito. Né? E isso preocupa muito, criou-se todo um protocolo agora sobre essa ação. Fica aí o questionamento. O que leva uma farmacêutica a agir dessa forma? Júnior. Não pode passar em branco. Eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro foi o comentário ali da reportagem dizendo que o deputado André Janones foi agredido. O deputado André Janones, ele tem um largo histórico de confusões, né? Ele é um dos caras que mais provocam ali dentro do Congresso Nacional, depois ele acaba saindo de vítima. Eu vi a cena inteira. Ele não foi agredido. Ele partiu para cima de um monte de gente e depois se fez de vítima. Mas isso é comum. A gente sabe como é que a esquerda... Aliás, é um modo operandi do André Janones e foi assim durante toda a campanha, né? Exato. Ele provoca, ele faz as ilações e depois, quando ele é respondido à altura, o lado se curioso, faz de vítima. O lado curioso do André Janones é que parece que ele tem uma permissão, né? Que nem a gente brinca aqui falando do 007, permissão para matar. O André Janones parece que ele tem permissão para provocar, para fazer tudo o que ele quiser, né? Então, e aí fica por isso mesmo. Ofender. E aí fica por isso mesmo, é mais um dia neste circo chamado Congresso Nacional. Vou pedir para mostrar a matéria. É lamentável. A foto da matéria aqui. O que me chama a atenção, eu vou pedir para vocês, é assim, a gente está vivendo um grande Big Brother. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas envolvidas diretamente, certo? E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas com o celular ligado. É uma loucura isso. Batendo foto. É uma loucura. Sem contar esse que bateu a foto lá de cá. E sem contar a câmera oficial da TV Câmara que está filmando tudo também. É uma loucura isso. Além de uma loucura, né? E tirando aquela história, seria cômico se não fosse trágico. Porque você veja, nós estamos. Essa cena, né, grotesca e de péssimo protagonismo, está dentro do Congresso Nacional. Agora veja a situação que nós chegamos, né? Tanta coisa importante para discutir, para resolver. Acabei de falar aqui sobre as farmacêuticas que não têm incentivo e por isso, né, cancelaram aí pesquisas importantes. Meu Deus do céu, será que não tem nada melhor? O nosso dinheiro, porque nós é quem pagamos a conta de tudo que vocês estão vendo aí, desde esse copinho de água, o salário dos deputados e tudo mais. Essas pessoas também são... Exato, com certeza são corporativos. Essas pessoas nos representam? Essa é a pergunta que é o ministro dos Direitos Humanos. Olha, Márcio, eu vou dizer uma coisa. É lamentável. Você deve se recordar sobre aqueles espetáculos grotescos que existiam chamado telequete.
Eu acho que poderia aí fazer um telequete com deputados para pelo menos tornar a coisa engraçada e divertida, né? Nível, né? Tem que melhorar o nível, né? Já que chegar no telequete tem que melhorar o nível. Já que para ser parlamentares, né, para atuação como parlamentar, eles já não são bons, eles não fazem o que é necessário, talvez pro telequete tenha alguma serventia. Não sei, talvez. Tá aí a ideia, mas então eu não podia deixar de trazer essa foto, porque ela realmente mostra um triste, universo que o brasileiro uma fica cena muito pô, triste. Eu já vi isso em algum lugar, num boteco aqui perto, numa situação... Tá aí, ó. Olha a situação aí, todo mundo, 8... Lembram daquele programa Gigantes no Ringue? Não tinha um programa chamado... Sim, que é meio que na base do telequete. Meio na esteira do que o doutor José Luiz exatamente. falou. Infelizmente é isso. Que coisa triste, né? Não, realmente a gente chega a essa situação. Bom, e Lula nas redes sociais falou a respeito de Janja, matéria que foi dada pelo jornalista da Folha de São Paulo, de que iria acompanhar o ministro, que ele estava fazendo, ia fazer as vezes do presidente do Rio Grande do Sul. O presidente que disse que não era nada disso, que a agenda do ministro foi alterada, porque o governador vai estar em São Paulo, em Brasília, e não seria de bom tom os ministros estarem no estado fazendo as verificações, né? Então, tá aí a resposta do presidente nas suas redes sociais, desmentindo, falando que é fake news, a nota dada pela Folha, pelo jornalista da Folha. Eu não duvido, eu vou dar minha opinião aqui, que ainda não é proibido. A meu sentir, e a opinião que eu tenho a respeito disso é que o presidente Lula talvez tenha reconsiderado por conta da repercussão. Porque não tenho dúvida não que se a mídia, a opinião pública não batesse nessa questão, é possível sim que ele colocasse a Janja, né, a dona Janja, nesse papel. Porque a verdade é que a gente sabe que ela protagoniza o governo ao lado do presidente Lula. Prova disso é que dizem os bastidores, né, que há entreveros entre ela e o pessoal lá do governo, que ela tem uma sala, um gabinete próprio de onde despacha. Veja que nas viagens ela está sempre junto, né? No G9, como diz ela, G29, não sei o que ela é G20, ela colocou G29, né? Tweetou errado ainda. Ela foi a única primeira-dama que compareceu a reuniões que tradicionalmente só vão os presidentes, ficou meio apartada das primeiras damas. Então, ela busca esse protagonismo e não duvido que, se a opinião pública não bater de frente, é bem provável sim que nós temos uma presidenta interina enquanto o presidente Lula estiver afastado por conta da cirurgia que vai fazer. Mas, dentro das 4 linhas constitucionais da Carta Magna, ao afastamento do presidente, quem assume é o vice-presidente, que foi eleito para isso. Exato. A primeira-dama tem as suas funções como primeira-dama. Essas questões, né, sociais. Que a gente não vê, diga-se, né? Haja vista a tragédia no Rio Grande do Sul, onde a dona Janja nem passou perto. Então, a gente tem aí, né, sempre houve esse posicionamento das primeiras-damas, salvo Itamar. Na questão social, na questão... Salve Itamar Franco, né, Júlio? Salve Itamar. E a presidente Dilma, né? Itamar tinha um longo histórico aí de E a presidente Dilma também, não tínhamos essa figura. E aí essas figuras sempre foram norteadas aí sobre assistência, sobre essa questão da assistência social, sobre os fundos, sobre esse trabalho, junto a essa questão que envolve a solidariedade, né, do governo em si e a presença do governo. Quer dizer, a viagem dela ao Estado, sem dúvida, faz parte de um contexto onde ela está inserida. Essa questão de colocá-la diante... Como figura aí de já chefe vai de do frente, executivo. Não tem essa envergadura política, muito menos eleitoral, para assumir uma situação como essa, e nem foi eleita para tanto. Então, um pouco previsão, salvo o melhor juízo, não existe essa previsão. Não existe essa possibilidade, existe o vice-presidente. Esse é o famoso, vamos colocar os pingos nos is. A deslumbranja, ela não teve nenhum voto. Ela apenas e tão somente é a esposa do presidente da República. Ponto. Ela não tem nenhuma função institucional que seja
que dê a ela algum tipo de validação política. Ela não foi eleita. Então, se há uma ausência ou um impedimento do presidente da República, que fique o vice, senhor Geraldo Alckmin. Acabou. O vice é o presidente da Câmara. Sim, exatamente, assim aí segue aquela linha de sucessão. Mas... E então, não adianta querer reinventar a roda. O que está ali, está ali. Como primeira-dama, ela pode ir e deve ir, sem dúvida que Exato. é necessário a presença dela em todas as 4 linhas do território nacional. Agora, representante do governo é outra coisa. É outro patamar. Né? É isso. É basicamente isso. Bom, e a questão do apagão, culpa do vento e do sol, né? Sempre tem um culpado e geralmente o culpado no Brasil ele é São Pedro. São Pedro ele tem uma costa larga. umas costas largas e ele tem um histórico de culpas enorme. Se teve um alagamento, quem é o culpado? São Pedro. Se teve chuva, São Pedro. Se teve excesso de vento, São Pedro. Tudo é culpa de São Pedro. Falta de vento, São Pedro. Falta de sol, São Pedro. Ou seja, os nossos agentes políticos, eles são completamente isentos de culpa, de planejamento, de absolutamente tudo. O Brasil não tem estrutura para nada, mas o culpado é sempre São Pedro. Eu já tinha dito que ia convocar Moisés para fazer a travessia seca, né, do Canal de Santos. Chamar também só Jesus para assumir o STF, de acordo com o que o Lula declarou. Sim. E agora, diante dessa situação, São Pedro vem assumir também Minas e Energia, porque está precisando. O jeito. Seria um ótimo ministro, muito melhor do que temos visto. Minas e Energia, porque está precisando. Agora, o operador do sistema, o operador nacional do sistema, disse que foi uma questão de que houve uma redução na produção da energia eólica e também na solar. Então houve essa questão. Se tivesse falado, boicote, houve uma sabotagem. Não, na verdade, é uma coisa só, existe mais consumo do que produção. Basicamente isso. 10h mais 11 minutos. Mais alguma dessas aqui? Eu queria destacar sobre o clima. Falaram que no Rio de Janeiro nós vamos ter o dia mais quente do ano. No último domingo destacaram também que São Paulo teria o dia mais quente do ano. Não teve. Eu queria entender o porquê de tanto alarde climático que está acontecendo. Sempre fez calor no Brasil. Anos em que temos o El Niño, temos calor. Olha só que coisa impressionante. Eu não consigo entender, de verdade. É lógico que a gente passa aí por algumas mudanças climáticas, o clima está se alterando como sempre se alterou na história do planeta. Agora eu não sei porquê de tanto alarde, de tanta coisa. Parece que estão querendo assustar alguém com calor. Gente, brasileiro sempre conviveu com calor. Nós vivemos em um país tropical. O calor faz parte do nosso dia a dia. Não consigo entender. Vamos falar, no domingo, no sábado e domingo, foi 2 sóis para cada um, né? Foi. Inclusive, eu estava correndo de kart, né? Sofri um pouquinho lá no kart, mas nada que alterasse o preço do dólar, como eu costumo brincar. Então, tá tudo tranquilo. 10h mais 12 minutos. Vamos às pautas, vamos às matérias do Virtual News de hoje. TSE exclui Forças Armadas do grupo de fiscalização das eleições. O Superior Tribunal Eleitoral decidiu ontem excluir as Forças Armadas do grupo de entidades fiscalizadoras das próximas eleições. Os militares também deixarão de participar da Comissão de Transparência do Pleito. Em 2021, a participação dos militares foi inserida em uma resolução aprovada durante a gestão do então presidente do tribunal, Edson Fachin. A proposta de alteração foi feita pelo atual presidente, Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, as participações das Forças Armadas na fiscalização das eleições de 2022 se mostrou incompatível com as atribuições legais dos militares. Essa ampliação nas Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras não se mostrou compatível com suas funções constitucionais, nem razoável e eficiente, afirmou Xandão. De acordo com Moraes, as Forças Armadas vão continuar auxiliando a Justiça Eleitoral no transporte das urnas eletrônicas e na segurança dos eleitores e locais de votação. Na mesma decisão, o TSE também reiterou para o Supremo Tribunal Federal das entidades fiscalizadoras. Para o tribunal, 3 ministros do Supremo também fazem parte do TSE e, além disso, a Corte é alvo de recursos contra as decisões da Justiça Eleitoral. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi candidato à reeleição, as relações entre TSE e as Forças Armadas foram marcadas por diversos atritos. Um dos episódios, em um relatório encaminhado ao Tribunal Eleitoral, o ministro da Defesa afirmou que os militares não excluíam a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas.
O grupo de fiscalização é composto por partidos políticos e representantes do Ministério Público, do Congresso Nacional e da Controladoria Geral da União, CGU, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União, o TCU, entre outras entidades. As informações são da Agência Brasil. Eu sou da opinião que se é para fiscalizar, quanto mais melhor. Se tem inteligência, se tem condição técnica, se tem capacidade para tomar conta de um país, de ser soberano a ponto de ser responsável por salvaguardar todas as fronteiras e todos aqueles que lá existem dentro do nosso território nacional, se são capacitados para colocar a sua vida frente a toda uma ameaça para que se tenha soberania, para que se defenda o país, se são capacitados para levar um tiro por cada um de nós, não são capacitados para estar acompanhando as eleições. Por quê? Agora, está na Constituição? Não está? Alô, Congresso? Muda. É simples. Quem legisla é o Congresso. Acabou. Outro apontamento muito importante a ser feito a respeito dessa participação. Primeiro, quando o ministro Alexandre de Moraes, né, faz esse pronunciamento, falando que se mostraram ineficientes e blá, blá, blá. Primeiro, ele foi quem aprovou a participação das Forças Armadas no processo eleitoral passado. Então, porque fica parecendo assim que as Forças Armadas foram lá meter o bedelho. Não, foi uma decisão em conjunto com diversos órgãos, inclusive com o aceite do ministro Alexandre de Moraes, que é, e era à época, o presidente do TSE. Esse é um ponto. Segundo ponto, é sabido, e isso é muito claro, que as Forças Armadas têm, sim, tecnologia para aferir, inclusive, essa parte das urnas eletrônicas. Meu Deus do céu, os maiores engenheiros, se não os maiores, né, fazem parte da casta dos maiores, os engenheiros do Exército, da Aeronáutica e tudo mais. Então, se essas pessoas não tiverem essa expertise tecnológica para fazer essa aferição, eu não sei quem tem. Então, acho que a questão da ineficiência aí precisa ser revista pelo ministro. E, por fim, as Forças Armadas deixou muito claro que haveria possibilidade, sim, de fraude nas eleições. O fato é que as coisas não foram concluídas, nada foi levado a efeito e pouco se atendeu e se ouviu aos relatórios das Forças Armadas nessa questão da eleição. Mas daí dizer que não são eficientes e que não vê necessidade, não me parece uma boa decisão, não. É na esteira do que o Márcio disse, né? Quanto mais fiscalização, melhor. Márcio, vamos lá. Você falou que quem legisla é o Congresso Nacional. Há controvérsias. O Supremo Tribunal Federal ele legisla aí já faz pelo menos uns 10 anos. Deveria, entre o ser e o dever ser. Ele legisla já faz pelo menos uns 10 anos aí, dependendo de algumas decisões igual as que a gente pode encarar. As MPs foram criticadas muito algumas décadas atrás e hoje estão aí, né? Governando. Por favor, então aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele legisla e já não é de hoje, infelizmente. Mas entrando aí no assunto de volta, o que acontece no Brasil? Parece que tudo que pode dar um pouquinho de transparência, um pouquinho de credibilidade, parece que é descartado. A impressão que se dá é que se busca confusão aqui no Brasil o tempo inteiro. Então, se você tinha mais um órgão que estava fiscalizando e atestando, falando, olha, está tudo certo, está tudo caminhando bem. Não, então esse órgão está sendo descartado. E aí, se você levanta alguma dúvida, porque acaba tudo ficando muito nebuloso, pronto, você é um criminoso que está atentando contra a democracia e contra a República. Porque agora é proibido contestar, né? Como se a República fosse algo bom. Não é, né? Já tem mais de um século aí, desde 1889, do golpe republicano que aconteceu no Brasil, a gente já sabe que as coisas não são boas por aqui. É isso, o Brasil é essa bagunça, essa caça de confusão o tempo inteiro. Até quando vai ser isso? Não sei. Acho que vai ser sempre. Bom, tá aí. Agora com essa mudança, por hora, as eleições de 2024 não terão acompanhamento
Salvo para carregar as urnas, né? Salvo parece que para fazer o trabalho de papel carregar urnas das Forças segurança, Armadas se resumiu a isso. Se resumiu a isso aí. Então fica muito estranho isso. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Quanto mais pessoas acompanhando o escrutínio, melhor, né? E eu acho que quando você tem... coloca algumas instituições para isso, você meio que mata aquela questão de envolvimento ideológico. Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe que ele é uma corte política. Sim. Né? Por mais que ele tenha uma indicação técnica, com todos aqueles critérios que estão descritos na Constituição, a gente sabe que é um tribunal político. Né? Da mesma forma que um Congresso Nacional, por si só, ele é uma outra instituição política. E aí quando você coloca uma outra instituição que tem alguma respeitabilidade e que pode dar um selo ali dizendo assim, olha, tá tudo certo, você vai lá e tira. Parece que está caçando uma confusão. Aumenta, é um negócio estranho. Coloca mais pessoas, isso aqui vai virar... Não vejo como poderia prejudicar ou tornar pior. Todo mundo olhando, quanto mais transparência, melhor. E outra, inteligência tem, condição técnica sempre teve. Exato. Se mostrou. Se não tiver condição para tomar conta de uma eleição, para verificar a eleição, como é que vai tomar conta do país? Pois é. Como é que vai defender as fronteiras? Como é que a gente defende? Eu acho que quanto mais transparência, melhor. Hoje o mundo é tecnológico, é informático, as guerras são nos drones. Se não tiver inteligência para verificar a urna, estamos no sal, como dizem. Segundo Alexandre de Moraes, é a coisa mais inviolável do planeta Terra. Não é das atribuições. Então tudo bem, altera lá, também vai fazer parte, pronto. Manda quem faz as leis, né? Feito as leis, aprovado, obedeça. Obedeçam. 10h21, próxima matéria. Bolsonaro vira réu por incitação ao crime de estupro. A Justiça do Distrito Federal autorizou o prosseguimento da ação penal, do qual o presidente Jair Bolsonaro é réu por incitação ao crime de estupro. O caso envolve o discurso proferido por Bolsonaro no plenário da Câmara dos Deputados em dezembro de 2014, quando ele era deputado federal. Na ocasião, então, o parlamentar disse que só estruparia a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia. Após as declarações, Bolsonaro foi processado pelo Ministério Público Federal e por Maria do Rosário. Bolsonaro passou a responder às acusações no Supremo Tribunal Federal, mas o processo foi suspenso após ele assumir a presidência da República em 2019. Com o fim do mandato e do foro privilegiado, o caso seguiu para a primeira instância da Justiça. A decisão que retomou o processo contra Bolsonaro foi assinada no dia 24 de agosto e divulgada nesta terça-feira. Pelas redes sociais, o ex-presidente se manifestou sobre a decisão. Mais uma, agora de fato, de 2014. A perseguição não para. Defendemos desde sempre a punição mais severa para quem cometa esse tipo de crime. E justamente quem defende o criminoso agora vira vítima. Fui insultado, me defendendo, e mais uma vez a ordem dos fatos é modificada para confirmar mais uma perseguição política conhecida por todos, declarou. As informações são da Agência Brasil. Está aí uma dificuldade, afinal de contas falou. Disse, infelizmente, falou. Agora essa questão, mas tem foro privilegiado. Podia ter falado ali, não tem condições, mas gente, uma infeliz frase que vem agora sobre, como disse, a justiça vindo a cavalo. Denise Júnior. Em julho desse ano, o Ministério Público pediu, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, pediu o arquivamento dessa ação. Ou seja, o Ministério Público dá um parecer se denuncia ou não. Esse é o papel do Ministério Público, que disse que prezava pelo arquivamento da ação. Então, fica difícil ter outra consideração aqui que não seja o que o próprio ex-presidente diz, que é perseguição. Porque se o Ministério Público, que é o dono da ação penal, pede o arquivamento e mesmo assim prossegue a denúncia, não tem como se entender de outra maneira. É perseguição política, sim. Até porque a gente sabe que aqui nesse país a coisa funciona assim. Não é o que fala, é quem fala. Veja que nesse final de semana, né, e isso está fervendo nas redes sociais e na opinião pública, nesse final de semana, uma ministra dita do Ministério da... Não sei nem pronunciar o nome do ministério, porque da igualdade racial, né? Porque foram tantos ministérios criados por esse governo que a gente até se perde. Você piscou, cria um novo ministério, mas enfim.
Nesse final de semana, tivemos uma ministra que, além de utilizar um avião da FAB para ir assistir a final de um jogo, né, deu uma desculpa de que precisava assinar um documento, promover não sei o quê. Meu Deus do céu, hoje em dia, você consegue assinar documentos de maneira virtual. Todo mundo sabe disso. Então, ela poderia ter colocado essa assinatura desse documento, ela e o ministro dos Direitos Humanos, de forma virtual. Caso precisasse não, mas eu não quero fazer de forma virtual, eu quero estar no evento para fazer foto, divulgações do governo, ok, até é justo. Só que ela gastou R$100 mil, e isso não sou eu que estou dizendo, está no portal da transparência do governo federal. Esse voo do jatinho dela da FAB custou R$100 mil, a ida e a volta. Esse é o primeiro ponto. O absurdo já começa daí. Se ela tivesse comprado essa passagem de Brasília para São Paulo, na última hora, ali no guichê, talvez ela pagasse R$3, R$4 mil. Então, veja o disparate, né? Mas tudo bem. Além disso, parece que a assessora dela fez declarações extremamente racistas e xenófobas. No primeiro momento, a mídia e a opinião pública, ninguém falou nada, não se ouviu um pio, inclusive estão todos bem quietinhos. Essa assessora dela que deu essas declarações racistas e xenófobas só foi exonerada ontem, porque a repercussão na mídia e a opinião pública começou a bater em cima, porque senão não teria sido exonerada. Então, estou falando tudo isso por quê? Contextualizando. Por quê? Vai muito de encontro com essa questão que nós estamos falando dessa ação que corre aí contra o ex-presidente Bolsonaro. Não é o que fala, é quem fala. Porque se tivesse acontecido o contrário, quando o presidente Bolsonaro ainda exercia o cargo de presidente, tivesse feito pelo menos metade das declarações que essa assessora da Aniele fez, a República tinha caído, o homem já estava preso. E você escuta alguma coisa da outra parte, da esquerda, que se diz os tolerantes, os que pregam o amor, a própria Maria do Rosário, né? A própria Jandira Fegali, aquela bancada feminina da esquerda que fica ali, as pissolistas, né? Batendo em todo mundo, não se ouviu uma palavra dessa declaração absurda que a assessora da ministra Aniele fez. Então, me parece que é 2 pesos, 2 medidas. Sobre essa questão da ação do Bolsonaro aí com a Maria do Rosário, esse foi um dos fatos políticos que deram notoriedade para o Bolsonaro à época, em 2014. Houve até uma outra discussão com a própria Maria do Rosário que acabou tendo uma grande repercussão. Vamos aos fatos dessa história. Houve realmente a declaração do ex-presidente Bolsonaro foi infeliz, sim. O ponto ali é o seguinte: essa ação, primeiro, ela ficou no Supremo Tribunal Federal porque o Bolsonaro ele era deputado federal, então ele tinha esse foro privilegiado e essa ação permaneceu por lá. Depois ele se tornou presidente, a ação permaneceu por lá. Ou seja, nós estamos falando de 9 anos, o processo não correu, ele ficou lá parado no Supremo Tribunal Federal. E tem ações que num segundo elas correm. É o famoso interesse político. E quando eu falo que é o interesse político que o Supremo Tribunal Federal age, está mais do que claro. Só para complementar, doutor José Luiz, perdão pela interrupção, inclusive essa questão da prescrição é um dos argumentos do Ministério Público para pedir pelo arquivamento. Porque prescreveu, não tem não tem como seguir com uma ação já prescrita, né? Os prazos estão ali muito curtos. Esse é um dos fundamentos que o Ministério Público usa. Agora, me parece que só prescreve para o lado de lá, né? Luiz Inácio está por aí bem soltinho da Silva, com um monte de processo que já prescreveu, falamos sempre disso aqui, mas aí estão desenterrando E aí, continuando essa loucura jurídica que funciona aqui no Brasil, ele teve esse mandato de deputado, foi presidente da República, e aí a ação retornou para a primeira instância. Bom, parece que ninguém leu a Constituição e que ninguém pensou na economia processual. Se o processo em algum momento ele ia para o Supremo Tribunal Federal, por que ele não permaneceu no Supremo Tribunal Federal? Essas são as coisas que ninguém consegue entender. Então, para piorar tudo, ainda tem um parecer do Ministério Público dizendo
falando pelo arquivamento da Sim. ação. Ou Sim. seja, eu acho que a questão é mais a criação de um outro fato político do que efetivamente querer punir o presidente Jair Bolsonaro. Não tem outra explicação para isso. Então são mais alguns fatos de loucura jurídica que o Brasil convive. E como que a gente vai consertar essas distorções com esse tipo de coisa? Porque quem deveria aplicar a lei positivada da maneira correta não o faz. E aí fica essa coisa, fica esses processos rolando 9, 10, 15 anos. Quando que vai Deixa eu terminar? fazer aqui, assumir as vestes do advogado do diabo. Tem que ser feito. Ponderar, né, mano? Duas situações. O pecado de um não absolve o pecado do outro. Sim. Então, nós Dois temos erros não fazem um duas- acerto. Duas situações. A fala do presidente e a fala da assessora da ministra, que viajava com dinheiro público, principalmente. Então, essas são duas situações. 50 mil para viajar de jatinho. Se você quer viajar de jatinho, viaja do próprio bolso. 100 mil. 100 mil. Não, 50 mil ida, 50 mil volta, né? Sim, sim. Podia voltar, mas o jatinho ia gastar 50 mil de qualquer jeito, né? Então, primeiro, isso é um ponto que a gente é preciso se olhar para essa questão. Segunda situação, o presidente disse, trâmite, concordo com vocês, vem cá, se há um trâmite, aí é uma questão política e análise sobre o que está sendo levado. Trâmite é trâmite. Olha, o cara falou, o cara foi errado em falar, nenhuma mulher pode ser observada desta forma, não existe nenhuma condição para que se uma fala dessa tenha realmente motivo de existir. Ponto. Falou, no afã, como falou muitas coisas depois, no afã dessa situação, do jeito dele, cometeu essas gafes, cometeu essas infelizes colocações ainda como deputado, e a coisa poderia ter desenrolado lá atrás. Sim. Mas parece que depois não para, presidente, não pode processar, suspende, volta, quer dizer, tem toda essa questão do trâmite que, como não sou causídico, não vou entrar nesse mérito, nessa Eu acho que o ponto aí, Márcio, era realmente a questão do foro privilegiado. O processo ele poderia correr, só que ele ficou parado por eles ser um foro do Supremo Tribunal Federal. Só que nesses 9 anos em que a coisa aconteceu, ninguém tomou providência de absolutamente nada. Parece que estavam esperando o momento certo para mexer com as pedras. O próprio tribunal definiu, o Ministério Público optou pelo arquivamento. Não tem condição mais, passou. E a coisa está seguindo. Ainda vai seguir agora com o processo. Né? E todos são inocentes até que se prove o contrário. A declaração foi feita, agora se vai ser aplicada a lei ou se prescreveu e ponto. Eu acho Essa é a questão do presidente, bem claro. Eu acho que Sim. o ponto ali é que existe o tipo penal de incitação ao estupro. Eu acho que por mais infeliz que tenha sido a fala do presidente Bolsonaro, e ela realmente foi infeliz, eu acho que não estava embutido nenhuma incitação a nada ali. Essa observação, esse ponto, essa observação essa de é que, minha olha, opinião. estou incentivando, estou incitando. Eu não penso que ele quis realmente ofender a Maria do claro. Rosário, isso está muito claro. Agora, eu acho que isso fica dentro daquele campo da discussão política. E aí está realmente abrangido pela questão da imunidade parlamentar, desse discurso, o parlare. Se está infeliz, se foi infeliz ou se não foi infeliz, é uma outra seara. Mas eu acho que incitação ao estupro, eu acho que está muito pesado para a coisa. Porque toda essa situação nos leva a essa condição agora de não permitirmos que seja feito nenhum tipo de violência contra a mulher, seja ela quem for. Perfeito. Então esse é o ponto. Agora, o trâmite disso e a forma política que se pode ser utilizado são consequências. Consequências de quem é agente público. Exato, Está perfeito. na chuva, é para se molhar. Sim. Em relação às declarações da assessora da ministra, eu quero saber quem vai processar agora. Porque cabe um processo, sim. Não interessa, você está numa posição em que você faz parte de um governo, em que você assessora um ministério. E Então, detalhe, o Ministério da Igualdade Racial. Quer dizer, Então o que você está fazendo aí? Você tem dentro de um ministério uma assessora que ganha 20 mil reais, esse era o salário da assessora, que o nome do ministério é Igualdade Racial, e aí você faz esse tipo de ofensa. Eu acho que a exoneração não pode parar só na exoneração, ela tem que sim ser processada. A exoneração é um ato imediato. Exato, ela Não tem pode que sim deixar. ser processada por esses 2 tipos penais no mínimo, que é racismo e xenofobia.
E, conforme, né, meus colegas aqui estão dizendo, né, no caso do presidente Bolsonaro, a demora é o que ocasionou todo esse entrevero jurídico. Então, fica o exemplo, que seja feito a hora e a tempo. Já tem exemplos disso, né? Exato. Para que não se perca a oportunidade de punir uma pessoa que cometeu, sim, um crime. Eu vou até reformular um negócio que dizem que aos amigos a lei, aos adversários o rigor da lei. O rigor e a velocidade. Tem esse novo critério da velocidade, isso é uma grande verdade. Mas a gente sabe como é que as coisas acontecem aqui no Brasil. Esse processo vai dar uma enterrada, a imprensa vai ficar quieta e vai acabar por isso mesmo. Daqui a pouco, acabou. 10, é mais um desgaste também. Né? Exato. 10h34, mas merece pedir desculpa. 10h34, próxima matéria. BC obriga instituições a avisar clientes sobre vazamento no Pix. As instituições financeiras terão de avisar aos clientes quaisquer vazamentos ou incidentes de segurança relacionados ao Pix. A mudança consta na resolução do Banco Central, publicada na terça-feira, dia 26, que também endurece as penas para os casos mais graves e torna o cálculo das multas proporcional ao número de chaves afetadas. Pelas novas regras, as instituições terão o dever de comunicar aos próprios clientes incidentes de segurança nas chaves Pix, independente de serem as responsáveis pelos vazamentos ou se o caso não teve gravidade. Até agora, valida apenas o estabelecimento pela Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que determinava que a comunicação era obrigatória apenas em casos com potencial risco ou dano relevante. A resolução também aperfeiçoou as penalidades para instituições que descumprem os requisitos da segurança do Pix. O impacto dos incidentes será considerado no estabelecimento das punições como casos de maior repercussão, tendo punições mais severas. Da mesma forma, as multas relativas aos incidentes de segurança com dados pessoais no Pix passam a ser calculadas com base na quantidade de chaves potencialmente afetadas. Quanto maior o vazamento, maior a multa. Informações da Agência Brasil. A Caixa Econômica Federal está com aquela questão do pagamento lá, na indenização para o pessoal, mais multa para o governo, vazou o Pix, vazou informação. E agora aí vem essa normativa dizendo que qualquer uma delas tem que ser enfiada. Porque, na verdade, pode ter vazado as minhas informações do Pix e eu não estou nem sabendo. Qualquer um aqui pode ter as informações vazadas e não estou nem sabendo. E agora? Vazou para quê? Vazou para mandar e-mail, vazou para ficar mandando propaganda, vazou para tentar hackear a conta, vazou. Não interessa, mas vazou, né? Vazou, né? Meus documentos estão na minha carteira. Você tem que pegar minha carteira para ver meus documentos. Agora, ou então eu tenho que me mostrar de bom grado. Caso contrário, onde é que você vai buscar? Onde devem estar guardados, né? Acho justo. O consumidor precisa ser protegido. Me parece que a LGPD, né, em que pese a LGPD, esses dados continuam sendo vazados, né? Prova disso é essa multa que o Márcio acabou de mencionar aqui da Caixa Econômica Federal por esses vazamentos. A gente paga taxa de tudo, não são poucas, então nada mais justo do que os bancos ofereçam um serviço de acordo e que protejam, sim, os dados dos usuários. Né? Não interessa se o valor é irrisório, se trouxe prejuízo ou não, se vazou uma chave Pix, ou 10, ou 20, ou milhares, não importa. O banco tem que oferecer um serviço seguro, de acordo com aquilo que ele diz que oferece para o consumidor e cumprir. Medida correta do Banco Central. Entendo que, mais uma vez, fica muito claro a questão da responsabilidade de quem guarda os dados, né? E eu acho que a LGPD ela vai justamente aí, em uma questão de responsabilidade. Se você quer deter os dados de alguém, você precisa ser responsável por eles. E essa questão da responsabilidade, ela fica mais ainda latente quando você coloca os bancos no meio. Porque os bancos têm a nossa vida. Além da questão dos nossos dados, e-mail, chave Pix, essa coisa toda, ele tem acesso ao nosso dinheiro e tudo que aconteceu na nossa vida, para dizer a verdade. Tanto é verdade que se você quer rastrear alguém, você vai justamente no extrato bancário, em todas essas movimentações bancárias. Nada mais justo do que a existência dessas punições mais severas. E feitas através de uma normativa do Banco Central, complementando a LGPD. Então, eu acho que a medida foi muito boa, sim, deve continuar. Agora, vamos ver como tudo aqui no Brasil é uma tese muito linda.
Vamos ver como é que vai ser essa aplicação e que seja realmente eficiente. É isso que a gente espera. Vamos só para a gente colocar um pouquinho de humor em tudo, que tem que colocar um pouquinho de humor, Sim. né? Para ficar um pouco. O vazamento na Caixa Econômica Federal foi, em grande maioria, em chaves que voltadas para o Auxílio Brasil, né? Então, pessoal, opa, tomara que tenha vazado a minha, 15 mil a mais aqui. Porque aí vem uma indenização, só né? vem 15. Pelo menos vem um vale picanha aí no meio, quem sabe? Opa, vou ganhar uma graninha a mais, tomara que tenha vazado a minha. Um vale picanha, um vale churrasquinho. Aí quem sabe o Lula consegue prometer aquilo que ele cumpriu. Tá aí, ó. Então, uma possibilidade. As coisas de formas tortas fazendo alguma coisa certa. 10h39, vamos à próxima matéria. Presidente da Evergrande, sob vigilância policial, risco de liquidação aumenta. O presidente da China Evergrande Group 3333HK foi colocado sob vigilância policial, informou o Bloomberg News nesta quarta-feira, levantando mais dúvidas sobre o futuro do empreendedor em apuros, enquanto ele enfrenta a crescente ameaça de liquidação. Citando pessoas com conhecimento do assunto, o relatório afirma que Yu Kanyang, que fundou a Evergrande em 1996 na cidade de Guangzhou, no sul, foi levado pela polícia no início deste mês e está sendo monitorado em um local designado. A Evergrande é a incorporadora mais endividada do mundo, com mais de 300 bilhões em passivos totais, e tem estado no centro de uma crise de liquidez sem precedentes no setor imobiliário da China, que representa cerca de 1/4 da economia. Não ficou claro porque Rui foi colocado sob vigilância residencial, disse a Bloomberg News, acrescentando que a medida foi um tipo de ação policial que fica aquém da detenção ou prisão formal e não significa que Rui será acusado de um crime. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a reportagem da Evergrande. O Departamento de Polícia da província de Guangdong, cuja capital é Guangzhou, e o Ministério da Segurança Pública não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A pessoa próxima da Evergrande diz que Rio parou de contatar funcionários nos últimos dias, enquanto uma fonte da indústria disse que ele se tornou totalmente inacessível. Ambos não quiseram ser identificados porque não estavam autorizados a falar com a mídia. As informações são da agência Reuters. Semana passada a gente falou do ministro da Defesa chinês, né? Se não me engano, uma coisa assim que ficou, devido a envolvimentos aí, denúncias de corrupção, saiu da mídia, nem sei se ele apareceu no último evento aí que era para aparecer, o pessoal ia falar que ele estava preso e incomunicável. E agora, nosso amigo aqui também, da construção civil, né? Imobiliário, também está nessa situação. Vamos voltar naquela bolha imobiliária, na marola do mundo, né? Você imagina agora a marola na China, 1/4 da economia. Gente. É assustador. É assustador. A grande verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo direito lá no território chinês, mas alguns especialistas em economia falam que essa bolha imobiliária chinesa ela já estava para estourar. A grande verdade é a seguinte: por mais que essa empresa ela seja realmente gigantesca, o Estado chinês ele vai intervir para poder segurar essa onda, né? E o Estado chinês a gente sabe que tem um aporte financeiro gigantesco. Mas isso de toda forma também causa um prejuízo na economia, não é uma brincadeira, um estouro de bolha imobiliária e preocupa o mundo. Afinal de contas, boa parte do mundo produtivo, das unidades fabris do mundo, está lá na China. Então, será que além disso pode vir aí uma série de quebras, uma série de problemas financeiros também com outras empresas? Então é isso que deixa todo mundo de cabelo em pé vindo de lá. Denise, a questão das ações do Estado é o segundo caso que nós observamos. Sim. Que as pessoas são afastadas, ficam incomunicáveis e deixam de ter contato, de acordo com a própria reportagem ali, ó, não se sabe. Foi preso? Não, foi convidado a um passeio. Mostra-se, agora, diante de um mundo globalizado em que, lógico, se houve crime, se houve malversação, se houve má administração, se há prejuízo, que há prejuízo muito grande, tem que ser responsável, tem que se responder. Mas o Estado lá parece que age de uma forma muito implacável, né? Agora,
a pergunta que eu deixo aqui. Quem vai ir lá, né? Quem irá até lá conferir o que aconteceu com essas pessoas? Um país como a China. Não tem. Quem vai se atrever? Olha, eu sou aqui da ONU, não é? Eu sou aqui de algum organismo internacional, defende os direitos humanos. Eu estou querendo saber o que aconteceu com esse empresário aqui da Evergreen, onde é que essas pessoas estão, não é? Então se fala muito da China, né, desse mundo globalizado. O Dr. José Luiz muito bem ponderou, se essa bolha estourar, o mundo inteiro, né, ou a parte dos países que têm negócios com a China vão sentir. Um deles, com certeza, se essa bolha estourar, esse ventinho vai chegar por aqui também. Se fala muito disso, mas a verdade é que a gente não sabe o que acontece lá, né? Você já pensou? A democracia relativa lá, como é que é? Você já pensou se eu não sei como é que fala Lava Jato em chinês, né? Se tivesse uma Lava Jato na China, como é que seria isso? Acho que não lavava uma semana. Mas vamos e convenhamos, a Lava Jato chinesa seria muito mais séria do que a brasileira, porque lá as punições acabam, inclusive, em punição de morte, quando tem casos de corrupção. Bem diferente daqui, que algumas punições o sujeito acaba aparecendo na cadeira do presidente da República. Coisas... Já pensou esse negócio lá na China? Que acontecem. Lava Jato na China, que o ministro da Defesa envolvido. Agora o nosso amigo do imobiliário aí também aborda essa possibilidade. Olha aí, olha só. Pessoas somem, né? Que não seja um negócio da China. Ou só um negócio na China. 10h45, a gente está dando risada aqui. Tem alguém desaparecido, mas tem uma situação, coisa séria. 10h45, próxima matéria. Especialistas sugerem vacinação nas escolas para aumentar a adesão. As dificuldades de aumentar a cobertura vacinal de adolescentes têm levado especialistas a seguir que uma solução eficaz para aumentar a imunização deste público poderá ser levar a vacina até ele, no espaço em que estão com mais frequência, a escola. A proposta ganha força no momento em que imunizantes com histórico de atingirem metas do Programa Nacional de Imunizantes estão com baixa cobertura. A chefe de saúde do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no Brasil, Luciana Febo, defende a vacinação nas escolas como forma de acelerar a retomada das coberturas vacinais, que precisam ser recuperadas antes que doenças controladas por elas voltem a incidir no país, como paralisia infantil. Outros setores, como a educação, devem trabalhar junto com o SUS e o Programa Nacional de Imunizações. Se as escolas não atuarem juntos, nós não vamos conseguir dar essa aceleração, afirma Luciana Febo. Para o especialista, a atuação vem além de vacinar nas unidades de ensino, fazendo vacinação nas escolas, campanhas de vacinação e educação de saúde, trazendo para a escola essa temática da saúde como importante para se cuidar e o autocuidado dos pais e mães, o cuidado com as crianças pequenas. A vacinação é uma questão legal, a criança tem o direito a ser protegida. As informações são da Agência Brasil. Eu só não vou mostrar aqui, acho que ainda tem a marca da vacina que eu recebi. Na escola, tem também, né, Denise? Na escola. Tem. E existiam a vacinação, existiam dentistas nas escolas, né? E, de repente, tudo isso foi retirado da escola. A justificativa é que não era da escola essa questão da saúde pública tem que estar linkada. E não é. Os próprios da saúde. Porém, não é, mas o lugar onde a criança começa a se inserir na sociedade é a escola. Parece que estão inventando a roda, mas não é. É que abandonaram uma ação que era feita, não sei porquê, não, isso aqui não pode, isso aqui não é eficiente, ou é eficiente, e aplicaram uma outra situação. Olha só, vem reduzindo. E agora, gente, corre para a escola para vacinar. Paralisia infantil, possibilidade de retomar? Que isso? Que absurdo. Eu vou dizer aqui como... Você falou que não é própria... A escola não, então, eu vou dar minha opinião aqui. Talvez eu contrarie algumas pessoas, mas eu vou dar minha opinião, especialmente como mãe e, novamente, vou dizer como avó, né? Vindo para cá, eu estava conversando com a minha filha e disse para ela, né? Filha, hoje eu tenho preocupações com a Manu, que é a minha netinha, que na época eu não tinha com você e a Maria Tereza, que são minhas filhas, né? Minha filha mais velha é 27, a minha filha mais nova é 23. Ela falou, mas que tipo de preocupação? Aí conversando. Essa é uma das preocupações. Quando nós éramos pequenos, não sei, o doutor José Luiz e a Clara, que são os novinhos aqui do grupo, se passaram por isso, mas muito bem lembrado pelo Márcio.
Eu me lembro de ser vacinada aqui nessa escola do Jardim Piratininga, eu estudei ali. E eles vinham com aquele revolvinho que a gente chamava e vacinavam a todos na fila, você querendo ou não. Ninguém perguntava, você pode tomar essa vacina? Não pode? A agulha não era trocada. Muitas pessoas contraíram hepatite C e isso só veio saber-se depois por conta desse tal revolvinho. Porque tirava do braço, era como gado mesmo, tirava do braço de um e colocava no outro. Então essas agulhas não eram trocadas. Se a criança tinha algum problema de saúde, ninguém perguntava. Então eu acho que essa questão da vacinação depende dos pais. Tem muito pai que fez a opção por não vacinar o filho contra o Covid, o que eu respeito. Eu fui vacinada, tomei as 4 doses, não me arrependo. Minhas filhas foram vacinadas, enfim. Mas eu acho que essa questão, se o seu filho pode tomar a vacina ou não, é uma questão que os pais devem decidir, especialmente porque muitas crianças, como eu disse, às vezes não pode tomar vacina. Precisa de passar pelo pediatra. Tem crianças que têm doenças e não podem tomar. Então, quando a criança está na escola e tem uma campanha de vacinação, muitas das vezes passa batido. A mãe não vê que vai ter essa vacinação. A gente sabe que nas escolas públicas as crianças não vão ao pediatra com frequência. Muita mãe vai ser relapsa nessa questão do atestado médico, se o filho pode tomar ou não. Então, como é que vai ficar? Você vai sair vacinando a torto e direito crianças que talvez não possam receber determinadas vacinas? Então, essa é a minha objeção. Por outro lado, o que tem que ser feito? A lição de casa direito. Fazer campanhas de vacinação, informar essas mães, campanha na TV, né? A gente sabe que a dona de casa assiste TV, então que se faça melhores campanhas e o SUS bata mais, né? Enfim, os órgãos públicos que fortaleçam essa questão das campanhas na TV, no rádio, em outros veículos, para falar, olha, realmente é importante vacinar contra a poliomielite, sarampo, são doenças que realmente estão voltando, o que é lamentável. Mas especialmente nessa questão de vacinar as crianças nas escolas, eu sou contra, por esse ponto que falei, e por outro ponto, como eu tenho amigos professores, primas professoras, os professores já têm muita coisa, muita atribuição na escola. Não é pouco trabalho, gente. O professor, ele trabalha muito. Então, é mais uma preocupação que você traz para dentro da escola, num ambiente que não é para isso. O ambiente de vacinação e a competência da Secretaria da Saúde, né? Dos órgãos de saúde, dos postos de saúde. Não é da escola essa competência. Tem mais essa ainda. Estão defendendo aqui os meus amigos professores e parentes professores também. Eu posso dizer aqui que eu discordo desse tipo de coisa, porque eu penso o seguinte, essa questão da vacinação, eu acho que ela vai ser resolvida com algo que a gente tem em abundância hoje em dia, mas parece que as pessoas esquecem, que é a informação. A partir do momento que se informar que, olha, existem doenças que estavam erradicadas, que estão voltando porque tem gente que está deixando de se vacinar, eu acho que as coisas vão fluir para um caminho que as pessoas vão se vacinar, vão se prevenir sem ter grandes problemas. É preciso entender também que o Covid ele foi uma situação super excepcional. Foi uma pandemia que aconteceu no mundo, então que se utilizou de vacinas que eram experimentais, que até hoje são experimentais, a gente não sabe quais são os efeitos dela. Eu tomei uma dose, me arrependo, mas isso é uma outra história. Na verdade, então, aquelas vacinas que já são muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem sedimentadas, elas precisam ser tomadas, até para que se evite que ressurjam essas doenças que estão por aí. Elas podem realmente acontecer. O ambiente escolar, eu acho que ele é um local que dentro de uma campanha, dentro de uma informação, ele pode ser utilizado. Eu não vejo problema em se utilizar. A questão, mais uma vez, é a informação. Quando você passa a informação correta para os pais, para os responsáveis, a coisa vai fluir. E aí você consegue uma integração entre a educação e a saúde, que ela é louvável e precisa realmente acontecer.
Só que tem que ser feito da forma correta, porque senão fica todo mundo com medo. Olha, mas a vacina da Covid aconteceu isso. Gente, a vacina da Covid é uma coisa e as outras vacinas que são sedimentadas e muito bem pesquisadas, elas precisam ser vacinas tomadas. já testadas, vacinas já comprovadas. Eu vou polemizar aqui, vou polemizar. Estamos aqui para isso. A partir do momento em que a criança entra na escola, ela está sob a tutela do Estado. É o Estado responsável por salvaguardar pela segurança, pela instrução, pela alimentação daquele ser, daquele brasileirinho. Sim. Né? Então, a partir desse momento, eu devo entender que o Estado tem todas as informações sobre aquela criança. Tipo sanguíneo, se tem alergia. Deveria. Aí onde vamos chegar, se pode comer isto, se pode comer aquilo, se tem uma medicação contínua, se tem uma questão de uma doença já congênita, se tem uma diabetes precoce. O Estado, a informação, ela deve existir tecnicamente, afinal de contas, está sob sua guarda. Então, quando a gente fala da questão, quando eu comento particularmente sobre a questão da vacinação no ambiente escolar, não ao totalitário, naquela coisa de, olha, vai ter que vacinar, não, e sim por observar e otimizar o atendimento àquela criança, mas não só a vacinação, acompanhamento pediátrico, acompanhamento odontológico, acompanhamento psicológico, tudo isso dentro de um ambiente escolar, onde a criança é inserida ao Estado, e o Estado tem por obrigação fazer esse atendimento. Sim. Ah, mas eu vou levar para uma UBS. Pô, mas se o pai e a mãe estão deixando a criança na creche ou na escola num período integral, o tempo para isso, então você vai ter que mudar o seu horário de vacinação. Você vai ter que alterar a forma em que você dá disponibilização para as pessoas estarem vacinando. Sim. As campanhas existem, legal, mas nem todo mundo. Há uma geração que ficou distante dessa questão de vacina. Afinal de contas, uma geração antes tomou todas elas, né? Então erradicou. Vamos voltar na questão do sarampo. Sim. O sarampo estava erradicado, o pessoal começou a vir de outro país para cá, o sarampo voltou a pleno vapor. Sim. Quer dizer, agora essa questão da paralisia infantil, isso chega a assustar. Doenças já erradicadas. É uma gotinha, uma sim. campanha. Então concordo com você que há uma responsabilidade em aplicar a vacinação, há todo um direito, o pátrio poder, não, meu filho não vai tomar vacina. Por quê? Por uma credibilidade, tudo bem, só que tem aquela questão da imunidade de rebanho. Sim. Se todo mundo não tomar a vacina, vai se voltar ao momento em que se tinha a doença circulando livremente. O que acontece? A gente precisa se preocupar e ficar atento, porque a exceção pode virar regra. E a questão do Covid é um ótimo exemplo para isso. Muito bem dito pelo Dr. José Luiz, a vacina do Covid foi uma vacina desenvolvida de forma rápida, pegou a todos nós, ao mundo, foi uma pandemia, ninguém sabia, foi tudo feito muito no escuro, porque não tínhamos elementos. Então a vacina foi desenvolvida de uma forma rápida, não muito divulgada, mas você não tinha muita opção. Eu vou ler essa bula enorme, eu vou esperar os testes, ou eu vou tomar. Para ser contaminado. Muita gente tomou. Essa é a exceção. O que não pode é a exceção virar regra, não é? E me parece que nessa questão das vacinas das crianças... Crianças e adolescentes também. Crianças e adolescentes, precisa ter um olhar melhor. Porque se você começa a usar o que aconteceu no Covid, que foi a exceção, e trazer agora, né, para obrigar as pessoas a tomar vacina, as crianças e os adolescentes... nós corremos um risco de daqui a pouco a gente ser obrigado a tomar remédio que não quer, né? Fazer tratamento que não quer se submeter. E aí a coisa foge aquelas garantias que é garantido, a vacinação é uma garantia para a criança, mas os pais é quem tem que decidir. E o problema é esse, é o Estado começar a interferir demais na vida das pessoas e impor coisas. Então começa hoje com a vacina, então, mas é vacina, é importante para as crianças. Daqui a pouco o Estado vai começar a querer decidir o que seu filho precisa estudar, o que ele precisa comer, o que é bom. Essa é a minha preocupação. A questão você está dizendo que diante dessa situação se cria, uma verdade, um monstro. Exato.
Que aí já o grade curricular... Começa com a exceção aquilo, e vai acabando virando regra no governo, novamente, o Estado, né? Vamos usar o termo correto, é o Estado, interferindo na vida das pessoas, o que eu, que sou... pela liberdade das coisas, acho que tem coisas que o Estado não tem que interferir, e essa questão da saúde do filho de cada um é uma delas. Lógico, eu estou falando aqui como uma pessoa que tem acesso a um convênio médico, né? A maioria não tem. Então, como disse o Márcio, o melhor dos mundos seria realmente essa integração. O seu filho que passa pelo SUS, pelo pediatra do postinho ou da UBS, no melhor dos mundos, a escola teria lá todo esse prontuário online. Olha, essa criança não pode tomar porque tem essa questão de saúde, é diabética ou tem alguma restrição. Esse seria o mundo ideal para nossas crianças, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Essa vacinação e esse trabalho, repito, que não é dos professores, do diretor de escola, do inspetor de escola, que já tem um monte de trabalho, porque o pessoal da educação trabalha muito, Márcio, vai cair no colo também dessas pessoas, né? Sob pena de uma criança que não precise ou não possa, de repente, tomar uma vacina, acabar tomando e ter um problema de saúde, aí melhor. Risco. Então, a necessidade... Então, o problema, a gente chega a uma situação que o problema é muito maior do que simplesmente levar a vacina para a escola. Exato. Olha, Márcio, eu queria só pontuar uma coisa. Quando se criou o cartão do SUS, ele justamente prevê esse tipo de situação que você bem mencionou. Ele faz uma integração, inclusive é bom lembrar, até para quem tem plano de saúde, os planos de saúde eles fazem parte da saúde suplementar. Durante a pandemia do Covid a gente viu muito bem isso, que todas as vagas que existem até nos hospitais particulares pertencem ao SUS, e o SUS poderia fazer uso deles da maneira que achasse correta. Então, voltando ao ponto, esse cartão do SUS ele deveria reunir todas as informações como o histórico, não só das crianças, mas de todos nós. E aí colocar... Só que isso não está totalmente implantado, ele vai demorar um tempo ainda, mas a base de dados realmente ela é enorme. Se você abrir aí o seu registro do cartão SUS, você vai ver que a sua vacinação da Covid vai estar lá, que tem alguns outros registros que estão lá. Só que como ele é muito recente, ele ainda não está abastecido com 100% de informações. Vai demorar um tempo. Acredito que para a próxima geração aí, ela já vai estar... Tomara. Ok, porque assim que a criança tomar uma vacina, vai ser registrado nessa questão do cartão do SUS, e aí você vai ter todo um histórico. Neste momento histórico, a gente tem que fazer o seguinte, tem que conversar com os pais, ver se realmente não tem nenhuma restrição para tal vacina, mas a regra é essa, tem que aplicar. Porque a gente não pode deixar que doenças erradicadas retornem, né? Então, é uma função sim do Estado fazer isso, essa integração da escola com a saúde, ela é necessária, precisa dessa troca de dados para que as coisas aconteçam, porque realmente se você for esperar levar numa UBS ou então levar não sei aonde, é um outro horário, é uma outra situação que muitas vezes pode não acontecer e gerar um outro problema. Tá aí então, informação, otimização, rapidez e principalmente política de Estado, né? Exato. 11 horas mais 1 minuto, vamos à próxima matéria. Lula diz que gênero e cor não serão critério para indicação ao STF. Amparado pelos habeas corpus do Supremo Tribunal Federal... acho que esse... Não, estamos errados aqui na matéria, aqui no lead aqui. Mas tudo bem, Júlio disse que isso aqui foi no ano anterior. Nós estamos falando aqui do ministro Heleno, perfeito? Então, amparado, não esquece o lead, vamos para o Heleno. Amparado pelo habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, negou a responder a 14 questionamentos feitos por parlamentares na primeira parte da reunião. O oficial da reserva participa da reunião da CPMI de 8 de janeiro, onde depõe como testemunha, participou. Em depoimento, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, general Augusto Heleno, na CPI de 8 de janeiro, desacreditou a delação de Mauro Cid, atacou o presidente Lula e até xingou integrantes da comissão. O militar disse que a delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro seria uma fantasia. O general também disse que desconhecia a minuta do golpe, que continha um roteiro de golpe de Estado para prender adversários e convocar novas eleições sobre a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e afirmou a frase golpista, bandido
sobe a rampa. A exceção também foi marcada por habeas corpus por embates entre Heleno e a relatora Elisane Gama, do PSD, a deputada trans Duda Salabert, que foi chamada por senhor pelo ex-chefe do GSI. A oitiva foi suspensa por 2 horas após o presidente do colegiado, Arthur Maia, pedir a retirada do parlamentar bolsonarista Abílio Brunini. Gente, só não respondeu as perguntas, né? Mas troca de ofensa, troca de agressão e foi complicado esse negócio aí. Então, vamos fazer que nem o Heleno, né? Essa questão que ele não respondeu as perguntas, ele se valeu de um habeas corpus que ele tinha, concedido inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes. E foi o mesmo artifício, aliás, não vou dizer artifício, vou dizer o nome correto, garantia constitucional, que o hacker de Taubaté lá, né, como diz na internet, o tal Delgatti, se valeu. Ele tinha esse direito, essa garantia constitucional, ele tinha esse habeas corpus para se manter em silêncio e assim o fez. Quando as perguntas eram feitas pela esquerda, ele respondeu a todas. Quando as perguntas eram feitas pela oposição, ele se manteve em silêncio e não disse. Foi a mesma coisa que o general Heleno fez ontem, então tudo dentro do esperado, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, essa é a garantia constitucional que todos nós podemos nos valer, né? Agora, em defesa do general Heleno, eu vou dizer aqui o que penso sobre isso. Ele é um homem de idade, de bastante idade avançada, merecia melhor respeito pelos participantes ontem. Eu acho que independente da ideologia dele, se é de esquerda ou se é de direita, é um senhor muito idoso, não é? E, então acho que merecia um pouco mais de respeito por ser um senhor de idade, por ser um general, né? Tem uma patente ali, tem uma história. Ele foi desrespeitado, sim. E nessa questão da deputada Duda, que disse que ele faltou com respeito, convenhamos, ele é um senhorzinho. E essas pessoas de idade não sabem o que significa transgênero. Muitos termos elas não conhecem, né? E digo aqui, fazendo eco para mim, algumas coisas que a gente vê hoje em dia, alguns nomes, denominações, eu vou confessar que eu às vezes fico meio perdida, vou me recorrer às minhas filhas, que o pessoal mais novo acaba perguntando, olha, o que significa isso, o que quer dizer isso, como é que chama essa pessoa, e elas me explicam, olha, essa aqui você chama assim, essa aqui você chama assado, porque são novos, a sigla é grande, né, LGBTQIA+, então você vai esperar de um senhor, não sei a idade aqui do general Heleno, mas beirando aí aos 80, ele se referiu à deputada Duda ao que ele entende, porque ela tem as características dela, né? Embora seja uma mulher trans, ele falou o senhor. Acho que dentro do esperado, para um senhor da idade dele. Então não vejo falta de respeito da parte dele com essa colocação que ele fez para a deputada Duda. E merecia um pouco mais de respeito pela idade, pela patente, pela história. Ademais, colocando aqui também que as coisas podem acontecer, né, dos dois lados. Veja que a senadora Elisiane Gama, esse é o nome dela, chamou o general de General Geisel. General Geisel, né? Usou esse termo, usou o general Geisel. Então, assim, não soube nem pronunciar o nome de um general importante na história, né? Ex-presidente, que nós estudamos nos livros de história. Mas ela é uma pessoa menor por causa disso? Não soube pronunciar, isso pode acontecer. Assim como ela não soube pronunciar o general Geisel, o general Heleno, que é um senhor de idade, se referiu à deputada Duda como um senhor. Olha, ontem eu acompanhei de cabo a rabo esse depoimento do... Você foi testemunho ocular, do general... Vai ser convocado. Do general Heleno. E confesso que, mais uma vez, eu achei aquilo um grande circo. Porque alguns parlamentares de esquerda, eles faziam perguntas que não tinham nada a ver com a questão do 8 de janeiro. A própria deputada Duda aí, ela falou sobre questões acontecidas nos anos 70. Ou seja, ali, afinal de contas, era para apurar a questão da CPMI
ou tentar queimar a Sim, imagem do general misturaram Heleno. os assuntos. Então, eu acho que ficou uma situação, assim, no mínimo bizarra. Essa que é a grande verdade. Ao contrário do que a reportagem diz, e ali eu percebo também que a reportagem ela utiliza alguns gatilhos, né? De falar assim, olha, deputado bolsonarista, não sei o que lá, tal. Então é uma coisa estranha. Mas, enfim, falando como se ele não tivesse respondido nada. Ele respondeu bastante situações ali. Aliás, até houve uma parte da fala em que ele perdeu o controle, que ele falou assim, essa maluca, quer dizer, não falou maluca, mas ele dá esse sentido de que, olha, ela fala o que ela pensa, coisas da cabeça dela e fica por isso mesmo, e ele até falou alguns palavrões e foi isso. Mas, na verdade, nenhuma CPI no Brasil, ou CPMI, deu em nada, até hoje. A única coisa que essas CPIs elas fazem é queimar dinheiro público, nada além disso. Né? Então eu acho que a fala do general Heleno ali ficou meio solta, as perguntas também foram mal feitas, e aí a gente começa a ver que aquela falta de qualidade dos parlamentares brasileiros leva a tudo isso. A gente não apura nada e não faz nada. Então é certo dizer que muitas vezes a CPI não dá em nada porque parte da composição do Congresso não tem a capacidade de discernimento para fazer questionamentos e acompanhar. Sim. E desvendar. Então você tocou no ponto-chave, Márcio, da questão. Seu apontamento foi perfeito. Para você conduzir uma CPI, e veja, a CPI é uma comissão de inquérito. A CPI está fazendo o mesmo trabalho que um delegado faria. Que a Polícia Federal. A Polícia Federal faria, o Ministério Público, entendeu? Esse é o papel da CPI. Quando você não tem, tocando esse trabalho, pessoas técnicas, dá nisso. Existe só uma diferença fundamental entre o delegado, entre o membro do Ministério Público e esse tipo de coisa. Eles têm domínio técnico da coisa. Quando, na verdade, os nossos parlamentares, eles só estão querendo produzir ali vídeos para as redes sociais. Exatamente. E também criando fatos políticos dos dois lados. Não adianta falar assim, mas a esquerda é isso, mas a direita é isso. A mesma coisa. Ambos fazem a mesma coisa. Na verdade, é um joguete político em que você coloca uma câmera ligada, atores atuando de cada lado, e é isso. Infelizmente é isso. Vista a foto que o Márcio muito bem colocou no começo do programa. Todo aquilo mundo ali. Lá fotografando, lacrar. Ninguém está preocupado em produzir provas, em fazer perguntas técnicas, informar um convencimento. A própria CPI do Covid, que teve aí até o desfecho no ano passado, ou retrasado, salvo engano, ela não deu em nada, ela foi arquivada pelo ministro Zanin, justamente por falta de elementos probatórios. Ou seja, passaram dias, meses... Gastando dinheiro... Dispêndio, e não se fez nada. Dispêndio de funcionários, dispêndio da paciência da população e que acabou em nada. Essa questão da CPI, obviamente, tem aquela questão que o parlamentar tem a liberdade de estar falando, e foi colocado pelo general Heleno situações voltadas à época da ditadura. Né? E aí tem toda essa situação. A CPI está sendo tratada naquele aspecto. Você quer falar sobre ditadura? Quer falar? Tem que falar, sim. Isso tem que vir a público. Então, cria uma situação que não seja nem eleitoreira, muito menos partidária. E vá a fundo, porque as pessoas que foram torturadas, que desapareceram, todos sob uma condição do regime, isso merece sempre ser esclarecido. Isso, a gente não deixa isso e já apagar, foi, inclusive, né? A tal Comissão da Verdade foi... Se você tem nas declarações de parlamentares a respeito disso, é que a coisa não foi esclarecida, os culpados não foram culpados. Aí fica, apesar da anistia geral e restrita. No direito, a gente No direito, a gente usa um termo que diz objeto da investigação, objeto da ação. Porque quando você começa uma ação, ou processar alguém, ou investigar, você tem um objeto, aquilo ali. O que está acontecendo na CPI? Eles não se atêm ao objeto. Qual é o objeto ali? Os atos do 8 de novembro. Ponto. Não se pode falar nem para a esquerda, nem para a direita de coisas pretéritas ou futuras, como a gente vê aí alguns apontamentos de ministros e tudo mais com julgamentos a partir da futurologia. Não, mas ele poderia ter cometido tal crime. Gente, não tem cabimento. Então, como eles não se atêm ao objeto, que é o 8 de janeiro, então fica isso para lá. Mas o que você fez em 1970? O que você prometeu que ia fazer se ganhasse a eleição? Então, foge do tal objeto que a gente fala. Eu só queria levantar um ponto aqui, que eu vi esse ponto ser levantado durante a semana,
E eu vou fazer meio que os parlamentares de esquerda tá falando sobre essa questão de golpe pra lá, golpe pra cá, o tal do golpe de 84, mas eu vou falar de um outro golpe. Um golpe que aconteceu em 1889, que foi o golpe da República. A República ela foi instituída no Brasil através de um golpe militar. E aí ninguém contesta. Ninguém fala absolutamente nada. O general foi empossado, né? Exatamente, o general foi empossado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o grande artífice da coisa toda, da derrubada do Império Brasileiro. E ao contrário do que falaram nesta semana, o Brasil ele não escolheu a República. A República foi imposta através de um golpe. Né? Um golpe militar, é bom que se diga. Até hoje o Brasil tem um sentimento monárquico aí. Basta você ver, tem rei do café, rei da borracha. No próprio carnaval tem o rei Momo, esse tipo de coisa. Então eu acho que essas pitadas históricas que o brasileiro precisa conhecer a sua história para ele poder entender os fatos que acontecem. Porque os fatos eles vão se repetindo, e narrativas, em cima de narrativas, e o país não anda. O Brasil precisa sim conhecer a sua história, saber os golpes de verdade que aconteceram no Brasil. Não foi só esse golpe militar, não. O de 84. Teve de 1889, teve diversas constituições que foram feitas de modos completamente errados. Teve tanta coisa errada que se o brasileiro estudasse a sua história, ele não deixaria que esses golpes, militares ou não, acontecessem. O mais novo golpe é ter um cidadão como o Lula como presidente da República. Vamos falar de Getúlio. Uma corista, alguns anos atrás, veio declarar que, na verdade, ele estava lá quando Getúlio foi morto. Mas ele não suicidou, não. Eu estava lá, eu estava com ele, tive que sair, me tiraram de lá às pressas. Ou seja, não falta um golpe. Dependendo da orientação ideológica que a pessoa tiver, ela pega um golpezinho para chamar de seu e acabou. Temos diversos golpes no Brasil. Muitas ações congressistas podem se tornar, na verdade, réplicas de Nárnia, né? O pessoal entra para um guarda-roupa, fica vislumbrando uma fantasia e depois volta. É verdade. E o país continua vivendo a realidade nua e crua. Exato. Infelizmente, esses são os fatos. E a gente torce para que uma CPI dê em algo no Brasil. Porque a gente ficar discutindo 78, 84, 1889, a gente não chega em lugar nenhum. A única coisa que está acontecendo é o desgaste da credibilidade dos congressistas. Exato. Tá vendo. Márcio, mas as denúncias, tudo bem, estão sendo feitas e a gente quer ver o futuro disso aí. E não essa questão, né, de, você apoia o Beltrano, você apoia o Ciclano, você... eu quero saber de que fato realmente aconteceu, quem são os responsáveis. Para quem vai pagar a conta, que o povo brasileiro já está cansado de pagar. 11 horas mais 15 minutos, encerramos, Ana Clara? Encerramos. Vamos falar de Santos Futebol Clube? Vamos falar do Santos, né? O Santos Futebol Clube aí com as suas eleições estão fervendo. O último ponto aí que surgiu foi que o Marcelo Teixeira pode ter aí uma ineligibilidade por conta de ter algumas contas que não foram aprovadas. Então, não se sabe ainda, o Marcelo Teixeira não lançou campanha, mas isso já está sendo falado. Só foi antecipar já, isso aí, vou procurar lá eu acho nos alfarrápios o que tinha. Basta que uma pessoa anuncie aí uma candidatura que a vida dela vai ser revista. Isso vale não só para o Marcelo Teixeira, mas acho que para todos os candidatos que vierem aí, né? Mas realmente as eleições estão próximas aí, se não me engano são em novembro, né, que vão acontecer. E o Santos Futebol Clube, quer queira, quer não queira, ficam falando, não tem dinheiro, mas é um clube que movimenta ali seus 300 milhões, 400 milhões por ano. Ou seja, se a gente for olhar os orçamentos individuais da cidade de Santos, eu acho que o Santos está ali no top 5 ali com toda a segurança do mundo. E eu só queria fazer um comentário. Só uma pergunta, Júnior Santista. Ele foi presidente no Santos há quantos anos? 10, 15 anos? Ele foi presidente durante 10 anos, o Marcelo Teixeira. De período... E, se eu não me engano, ele saiu em 2009, 2010. 2009 e 2010. Acho que é isso, não me recordo ao certo. Nós estamos em 2023, 13 anos. Situações não resolvidas da época dele ainda permanece? Ainda há prazo legal para isso? E aí, se você tentar entender este salseiro jurídico que o Santos não foge da regra brasileira, nós tivemos... Bom, aí então tudo bem. Nós tivemos 3 alterações de estatuto nesse meio tempo e que aí vira uma celeuma jurídica, literalmente. Isso vai acabar em alguma não prescreveu esse negócio já? Então, a gente não consegue entender. Porque existe realmente a previsão estatutária, só que a gente não sabe se isso vai ser aplicado. Há quem diga que o Marcelo Teixeira já contratou até
peritos judiciais, peritos contábeis para poder avaliar essa situação. E fica nisso aí. Então, conforme as eleições vão se aproximando, as confusões vão acontecendo. E independentemente disso, o Santos aí domingo tem mais um jogo importantíssimo contra o Vasco. Os ingressos já foram esgotados. E o Santos precisa ganhar. Não tem outra coisa que possa acontecer. Denise, juridicamente falando, juridiquês esportivo. Pô, negócio de 13 anos, tá valendo ainda. Eu faltei nessa aula de direito esportivo. Aliás, nós não temos essa matéria na faculdade. O que acho que é uma pena, né? Seria bom, né? Porque hoje em dia o direito esportivo figura aí em tantos lugares. Tenho amigos que atuam nessa área, ganham super bem, são bem remunerados. É uma área importante que fica aí a dica e a ressalva para que as universidades coloquem essa matéria na grade, mas não tem. Aliás, é até um desperdício que o Brasil faz, agora falando sério sobre a situação, é que esses dias eu estava assistindo uma série chamada Superliga, é uma série até da Apple TV, e essa série mostrava os bilhões que o futebol ele movimenta. É um mercado bilionário de verdade. A instituição, no caso que eles mostram lá, é a UEFA, movimenta por ano algo em torno de 15 a 20 bilhões de dólares ou euros, no caso, né? Então, eu acho que o Brasil ele deveria ver com mais carinho, sim, essa questão do futebol, porque ele, não digo uma fonte de renda, mas é uma situação econômica muito importante que precisa ser movimentada. E a gente deixa isso passar. Ficou uma dica aí pro novo ministro do esporte, o tal Fufuca, né? Pois é. O Fufuca, né? Que já. Bom, isso aí é outra. Esse é outra pauta, uma outra confusão. É outro salseiro. Mas falando do Santos Futebol Clube, o Santos a gente sabe que tem toda uma história mundial. Sim. Por ter sido o berço, né, onde despontou o atleta do século, que agora em dezembro faz um ano da sua partida. Estamos falando de Pelé. Sim. Falar de Santos é falar de Pelé. O ícone, né? A pessoa que virou verbete. Exato. O Pelé do futebol, é o Pelé do kart, é o Pelé da Fórmula 1, é o Pelé do tênis. Quer dizer... Por mais que a gente vê algumas pessoas tentando diminuir o Santos Futebol Clube, né? E agora eu vou fazer minha defesa aqui como santista apaixonada. Bom, agora também. Saiu a Calzídica, vestiu o uniforme do Santos. Agora vem aqui a torcedora. Eu sou apaixonada pelo Santos Futebol Clube. O meu pai é santista. Meu pai viu o Pelé treinar. Ele conta que ele saía do trabalho, ia assistir aos treinos, enfim. Acompanhou viagens do Pelé e tudo mais. E eu tô contando isso porque a gente às vezes vê na internet, mas também é do futebol, é do jogo, né? O pessoal tirando sarro, um time velho, vive de museu e não sei o quê, é um time pequeno. Gente, não é. Vou contar aqui uma história que aconteceu comigo. Eu estava uma vez em viagem na Itália, numa cidade medieval onde não tinha nada, não tem nada nesse lugar. É um frio terrível, enfim. Você não imagina que você vai chegar num lugar medieval, lá no Oco da Taquara, como diz minha mãe, do outro lado do oceano, um lugar muito improvável. Então, entrei numa cantina pequena, uma taberninha, né? O que seria aqui? Uma taberna, uma chiboquinha, que seria aqui no Brasil. Uma taberninha italiana. Um boteco no Brasil, uma taberninha italiana. E entrei... Enfim, sentei e depois na hora de pagar, a gente se dirigiu ao caixa, assim, um lugarzinho, né? Tinha um senhor italianinho muito gracioso, atencioso. O que tinha atrás da mesa dele ali, onde ficava o caixa? Uma flâmula do Santos e uma camisa do Pelé. Olha aí. Então você veja, qual a probabilidade de você estar num lugar assim e você encontrar o nome do Santos Futebol Clube, né? Aí foi que eu entendi a grandeza do nosso time. Claro, ali não estava só o Santos Futebol Clube, estava o nome do Pelé também e o nome do Brasil. Mas para aqui, brasileira, exato. E aí sorriso, né? Você sorriu conversou e aí falei, sou do Brasil, sou santista, o cara, né, super se apaixonou. Essa é a grandeza do Santos. Então faço aqui minha defesa como torcedora. A verdade é que o Santos ele é uma instituição do futebol brasileiro, né? O Santos, aonde você vai, ele abriu as portas do futebol brasileiro para o mundo. Ele foi o primeiro que conquistou o Mundial, ganhou a Libertadores, essa coisa toda. E ele abriu para todos. Se o futebol brasileiro é o que é hoje, ele também deve em parte ao Santos. Não dá para você contar a história do futebol brasileiro sem você falar do Santos. Então ele é realmente uma instituição que precisa ser protegida.
no futebol brasileiro e tratado com grande carinho, não como é hoje, que está sendo administrado de uma maneira para lá de ruim, basta ver a situação que o time está. Então o Santos precisa sim de mais cuidado. O novo estádio ele é algo importante para a cidade e precisa sair. Foi até cobrado esses dias pelo prefeito de Santos, o Rogério Santos, dizendo: olha, o projeto foi entregue, mas ele não foi dado andamento. O Rueda meio que sentou e meio que arquivou esse processo aí por 3 anos. Então a W Torre chegou antes por meio do presidente Pérez, depois ela passou pelo presidente Rolo, né? Chegou na mão dele e o projeto simplesmente não andou. E o estádio do Real Madrid, que é da mesma época, está pronto. Então, quer dizer, a gente tem que tratar o Santos com seriedade. Isso é dinheiro que é perdido, dinheiro para a cidade, dinheiro para o clube, para a nossa região e que fica parado. As coisas precisam andar. Dória vem candidato? Olha, dizem as informações aí que ele era candidato, depois desistiu, depois que levantaram algumas situações dele também, tal como o Marcelo Teixeira. Situação, bom, eleição não tem outra coisa pra dizer. Levantando a capivara de todo mundo, não vai ter candidato, hein, Opa, gente? vai pegar algum torcedor, vai assumir, vem cá. E os interesses são altos ali, hein? Vamos esperar que tudo isso se desenrole da melhor forma, afinal de contas é um patrimônio não só do Santista, é um patrimônio do país, é um patrimônio do mundo. O time onde Pelé despontou e fez aí a alegria de muitos, né? O Santos foi base, inclusive, de muitas vezes da seleção brasileira. Sim, então, inclusive da seleção de 58 e da seleção de 62, que foram campeões, os 2 primeiros campeonatos, era a base do Santos, né? Tudo bem que tinha uma boa parte do Botafogo também ali, né? Tinha mais jogadores, mas a gente entender o momento, aquela época, os times da época e o que foi feito, a gente tem que respeitar isso, né? Exatamente. Tem que reconhecer isso e sucesso aí a toda a nação santista. E aproveitando também o momento esportivo para parabenizar o São Paulo Futebol Clube, que foi campeão em cima do Flamengo aí. E há quem diga que foi a vingança de Dorival, e foi mesmo, né? Porque saiu lá meio que chutado do Flamengo e acabou ganhando. Muito bacana, parabéns ao São Paulo, belíssima campanha e título para lá de merecido. Quem puder tiver a oportunidade de encontrar no Instagram um corte de umas declarações do Zico, é interessante assistir. Isso é muito bom, viu? O Galinho de Quintino não colocou papas na língua, não. Mandou o verbo. Tá certo. Mandou o verbo. 11h25, chegamos ao final. Já terminou? Chegamos ao finalzinho. Agradecendo a Denise. Obrigada, Márcio, eu que agradeço. Desejo um ótimo resto de semana para todo mundo, final de semana, né? Aproveitem com calorzinho, porque também tivemos bastante frio e chuva. Eu sou do verão, então estou feliz. O calorão aí, Júnior. Sempre agradecendo aí a presença, é muito divertido fazer esse programa. A gente se prepara, fala bastante coisa, às vezes exagera, mas na verdade é que é sempre muito divertido. Muito obrigado, Maria Clara, muito obrigado, Márcio, doutora Denise. Semana que vem estamos aí de novo. E assim encerramos esse espaço mais democrático na rede mundial de computadores, onde os assuntos são polêmicos, as opiniões são verdadeiras e, acima de tudo, o respeito para com você e para quem quiser dar a sua opinião. Fique à vontade. Daqui a pouquinho, os cortes estão à disposição no canal www.rv1.com.br, como também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. É só você acessar, assistir, comentar, compartilhar. Fique à vontade, afinal, essa é a sua rádio virtual. Agradecer a Maria Clara, agradecendo José Luiz Lourenço Júnior, agradecendo Denise Brito e agradecendo sempre a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.